Você sabe quem foram os cátaros? Sabe não? Vai saber agora em pouco tempo, em poucos minutos. Canal História em um Instante, professor José da Costa explica. Fica aqui a indicação de um livro, História do Socialismo e das Lutas Sociais. Max Beer. História do Socialismo e das Lutas Sociais. Max Beer. Excelente livro para você aí maratonar e aprender sobre as lutas sociais. E tenho aqui uma playlist História do Socialismo. Os cátaros foram indivíduos que viveram na Idade Média, século XI, XII, XIII. Eram os cátaros. Quem foram os cátaros? Eles surgiram na Europa, onde hoje é mais ou menos a Bulgária, e ficaram muito fortes na região onde hoje é o sul da França. Eram considerados pela Igreja Oficial de hereges. Todo mundo sabe que a Igreja, eu tenho um vídeo aqui sobre imperadores romanos, e tenho 2 vídeos sobre o Constantino, Imperador Constantino. Vai lá na minha playlist Imperadores Romanos e assiste Imperador Constantino. 2 vídeos, tentar deixar na tela final. Aliás, eu tenho no canal mais de 500 vídeos, no momento que estou gravando este vídeo, em janeiro de 2025. O fato é que os cátaros eram indivíduos que surgiram ali na Europa e que se opunham à igreja oficial. Eu pedi para você assistir meu vídeo sobre Constantino, porque você vai ver como a igreja ela foi, a partir do quarto século, se tornando piramidal, se tornando cada vez mais, se distanciando dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, dos ensinamentos puros e simples do Jesus de Nazaré. E no vídeo sobre Constantino eu falo sobre isso. Mas basicamente falando, na Idade Média, a igreja ainda já era muito rica, a maior senhora feudal da Idade Média, toda cerca mais ou menos um terço da Europa, das terras da Europa, era da igreja, tinha se tornado controladora das pessoas, pondo medo, em nome de Deus, tinha virado ali uma teocracia. A igreja tinha instituído o tribunal da Inquisição, todo o andamento da vida era orientado pela, pela igreja, a pessoa do Papa, dos bispos. Então a igreja dominava tudo e todos, impondo lá sua doutrina, seus sacramentos. Estar fora da igreja era estar praticamente no inferno. E os cátaros, eles, o nome vem de catara, um nome grego chamado catara, significa puro. Um grupo de pessoas que começaram a se opor à igreja oficial, ao clero oficial. Não pregavam violência, se opunham à violência, falavam que o verdadeiro crente é aquele que pratica boas obras, é um indivíduo puro, santo, que segue de fato os ensinamentos de Jesus, mas não ligado necessariamente ao clero instituído, à igreja eclesiástica, piramidal, hierarquizada, lá, não necessariamente ligado a ela. Ao contrário, eles pregavam a volta aos ensinos de Jesus, enfatizavam muito o Sermão do Monte, de Mateus 5, 6 e 7, viviam de modo comunal. Não se sabe muito sobre os cátaros, e o que se sabe é o que se tem nos escritos oficiais da igreja, porque a igreja queimou os escritos dos cátaros. Aqui na página 187 do livro História do Socialismo e das Lutas Sociais, o Max Beer, 187, ele vai falar um pouco sobre os cátaros. Ele diz o seguinte: Bernardo, que era um teólogo na época, um dos mais encarniçados adversários dos hereges. Herege é todo aquele que discordava do ensino oficial da igreja. Um santo do catolicismo, contemporâneo adversário de Abelardo, escreveu sobre os cátaros. Se interrogarmos um cátaro sobre a sua maneira de viver, verificaremos que ninguém é mais cristão que ele. Na verdade, as palavras harmonizam-se com seus atos. Os cátaros não enganam nem oprimem a ninguém. São pálidos porque frequentemente jejuam por vontade própria. Vivem unicamente o trabalho de suas mãos. Os cátaros não comem o pão da ociosidade. O Bernardo, que era um teólogo católico que se opunha aos hereges, no entanto, ele não pregava violência. Dizia que para combater os hereges era necessário um ensino, sem violência. Por isso que tem aí
até um certo elogio aos cátaros, num certo sentido. Mas, em geral, os escritos sobre os cátaros, eles são demonizando os cátaros, os puros, e que viviam mais, particularmente ali no sul da França. Viviam pregando aí de modo comunal e viviam os ensinamentos, tentavam viver os ensinamentos de Jesus, como eu falei, não violentos, entendiam que o bem um dia iria triunfar e foram perseguidos pela Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, criada pelo Papa Inocêncio, que não tinha nada de inocente, aliado ao imperador Frederico, e com base também no que Tomás de Aquino escreveu sobre os hereges tinham que ser perseguidos, os hereges tinham que ser calados, ainda que a força e a violência. Então foi instituída a Inquisição, que era uma espécie de tribunal eclesiástico, que teve muita força, principalmente na Espanha, França. Era um tribunal eclesiástico, uma espécie de força policial e de sistema de justiça da igreja que punia os hereges e que o indivíduo não tinha direito à defesa. Então a Inquisição, a Santa Inquisição, que não tinha nada de santa, perseguiu e puniu milhares de cátaros, muitos que antes de morrer podiam se arrepender, até receber um certo perdão, entre aspas. Não morriam, mas eram muitas vezes encarcerados à prisão perpétua e viviam a água e a pão. E os bens dessa turma eram confiscados. Eis aí os cátaros, os puros, os cátaros, aqueles que se opunham à igreja oficial, aos ritos externos da igreja, à estrutura piramidal e eclesiástica da igreja e as estruturas de poder dominante da igreja na época. Os cátaros punham a mão aí na ferida e se opunham à igreja oficial, dizendo que era necessário voltar à comunidade primitiva, os ensinos de Jesus, puro e simples, e viver de modo relativamente igualitário. Essa era, na essência, a visão dos cátaros. E você vai adiante colocar este vídeo para frente, porque o canal, para crescer, precisa da sua ajuda e eu peço muito a sua ajuda. Dê o like, compartilhe o vídeo e para o canal cada vez mais crescer, porque aqui tem conhecimento histórico de modo simples, claro, objetivo, científico, sem terra plana e sem fake news. Até o próximo vídeo, professor José da Costa. Até lá.